Olá, galera, tudo bem? Professor Jair, vamos dar continuidade aqui à aula de geografia do sexto ano. Hoje nós vamos estudar a estrutura da Terra e esse conteúdo aí é abordado no livro didático de vocês da página 68 até 75, tá? Então, essa primeira imagem aqui, deixa eu aumentar a tela. Essa primeira imagem mostra, pessoal, a formação aí do nosso planeta. Então essa formação ocorreu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos e a Terra aí quando se formou era uma imensa bola aí de lava, recebendo aí bombardeio diário de milhares, talvez milhões e milhões aí de meteoritos, de asteroides que caíam aqui no planeta, aumentando a massa dele, né? O que vai ocorrer? Com o tempo, esta lava começa a esfriar na superfície e gases são soltos ali dessa lava, forma água, chove, né, e evapora de novo, e nesse processo aí vai formando a crosta terrestre, ou seja, essa camada sólida que nós vivemos, né, do planeta Terra. Por este motivo, pessoal, a Terra ainda dentro ela é 90% magma. Então o que ocorre, né? Ela ainda está esfriando. Então como ela começa a esfriar de fora para dentro, né? Ela esfriou apenas uma camada aí, a superfície mesmo, que é muito, muito estreita aí perto do planeta inteiro. Outro fato que ocorreu ainda no início da Terra, né? Foi a colisão de um outro planeta com o nosso planeta, com a Terra. Quando houve esse choque, nós vamos ter duas consequências importantes. Primeiro, a inclinação da Terra em relação aí à translação com o Sol. Então, essa inclinação de 23 graus que nós temos, né, no planeta Terra e no espaço se deve a essa colisão. E isso gerou aí o que nós chamamos de estações do ano, né? Outra consequência, como expeliu muita matéria aí para o espaço, essa matéria acabou solidificando aí na órbita da Terra e formou a Lua. Então, por isso que boa parte aí dos materiais que são encontrados na Lua fazem parte também do planeta Terra, são os mesmos materiais, né? Então, o que eu quero que vocês saibam? Tem livro que classifica de forma diferente, né? Tem livro, por exemplo, aqui, essa imagem só colocou o manto, ó. Então tem lugar que aparece um manto superior e um manto inferior, tá? O que eu quero que vocês saibam? Igual aqui está dividindo o núcleo interno e externo. O que eu quero que vocês saibam? Crosta, manto, núcleo, ok? O núcleo interno, pessoal, hoje é muito provável, né, que ele seja formado de um material sólido, né? E como ele fica girando ali numa velocidade de rotação diferente da Terra, isso vai gerar um campo magnético. Terra vira um superimã aí, por isso que quando a gente usa a bússola, né, vai apontar aí para o norte magnético do planeta Terra. Essa crosta terrestre, ela não é maciça, ela não é inteira, ela está toda trincada, quebrada, e essas placas aí, a gente vai entender por que depois, elas estão em movimento. Então, por exemplo, o Brasil, ó, América do Sul, se encontra aqui na placa sul-americana. Onde vão ocorrer aí terremotos, tsunamis, vulcões, é na emenda de placa tectônica. Então, o Brasil, por exemplo, ó, se encontra bem no centro de uma placa. Então, por isso que nós não temos grandes terremotos aqui no Brasil, ok? Eles só vão ocorrer aqui na Europa, na África, né? Onde ocorre encontro de placa tectônica. Estas placas, pessoal, como eu falei, elas estão em movimento. E de acordo com o movimento que elas fazem em uma relação à outra, né, a gente classifica elas em três tipos. Então, placas divergentes. Ocorre aqui, por exemplo, entre a sul-americana e a africana. A sul-americana, onde está o Brasil, aqui está arrumando para o oeste. E essa aqui da África para o leste. Então, elas estão se separando. Todo ano, o Oceano Atlântico, ó, que está aqui, ele cresce um pouquinho. Mais ou menos essa separação aqui ocorre na velocidade do crescimento da nossa unha. Então, todo ano o oceano fica um pouquinho maior. Milhões e milhões de anos atrás, né, a América do Sul e a África eram um único continente aqui, ó. Por isso que essa parte, se a gente recortar, encaixa certinho aqui na África.
E aí surgiu uma rachadura no meio desse continente, que é esse pedaço aqui, né, esse encontro de placa tectônica, e elas começaram a separar. Então, divergente é quando elas estão se distanciando uma em relação à outra, tá? Obviamente, aqui é um lugar com muita, né, atividade vulcânica, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte dos vulcões estão embaixo da água, né, no oceano. Então aqui nós temos o que ocorre, ó, entre a América do Sul e a África, tá? Então elas estão aí, são divergentes. Depois a gente vai ver que lá da Terra, né, esse magma que fica cozinhando aí, ó, ele forma correntes de convecção, né? Elas começam, fica o magma ali mexendo. É isso que faz as placas tectônicas em cima, ó, se movimentarem. Se ocorre uma aqui, por exemplo, ó, e essa aqui, né, elas vão ser convergentes, elas vão uma de encontro à outra, né? Então aqui são duas placas divergentes. Outro tipo de movimento convergente, quando elas vão uma para cima da outra aqui, ó. Geralmente quando tem convergentes, por exemplo aqui, ó, né, vai tendo um dobramento aqui, vai tendo atividade vulcânica e a região aqui tem a tendência a aumentar a altitude. Então aqui, por exemplo, ó, na Cordilheira dos Andes, né, as montanhas que existem aqui continuam crescendo, literalmente, por causa desse encontro aqui de placas, né? Outro lugar que isso ocorre é aqui, ó, entre a Índia e a placa da Eurasiática. Então aqui ocorre o Himalaia, né? O Everest, K2, as maiores montanhas do planeta Terra. Essa placa vem para o sul e essa vai para o norte. Então elas são convergentes. Olha aqui duas placas, a de Nazca, né, que está no Oceano Pacífico, e da América do Sul, onde está a Cordilheira dos Andes. Ó. De vez em quando fica aqui pressionando e muita força e não sai do lugar. De repente escapa e movimenta, gera um terremoto aqui em cima. Às vezes um pedaço aqui se desloca, ó, produz uma onda que é a tsunami. Como essa placa de Nazca, ó, ela está entrando embaixo da placa da América do Sul, o que vai ocorrer? Esse material aqui acaba virando magma novamente. A pressão aumenta e sai aqui nos vulcões que existem. E a última classificação aí em relação ao movimento é transformante. Então, como ela desliza, né, ao redor do outra, como ocorre com a americana aqui, norte-americana, e a do Pacífico. Então, essa região da Califórnia aqui, né, de San Andreas, que chama essa falha, né, essa vai para o norte e essa vai para o sul. Então, esse pedaço aqui da Califórnia, essa península, daqui milhões de anos estará aqui. Será uma ilha, né? Então, a gente fala que é uma ilha que se forma, né, com deslocamento aí de placa tectônica. Hoje ela é uma extensão aqui da plataforma continental, né, e vai se tornar daqui milhões de anos uma ilha. Essa é a falha, ó, que eu acabei de mostrar, né, uma das poucas aí. Então a península aqui que eu falei que está se deslocando, mais ou menos para o noroeste ali, né, e vai acabar se tornando uma ilha. Então essa aqui, ó, tá arrumando, né? Seria essa aqui, ó, essa parte, né? Tá arrumando aqui mais ou menos para o sudeste e essa tá indo para lá para o noroeste. Quando elas deslizam, existe muito atrito, né, entre uma e outra, também provoca aí muito abalo sísmico, muito terremoto nessa região aí de San Andreas, né, de Los Angeles, coisa e tal. Tem até um GTA que chama San Andreas, né, que se passa aí em Los Angeles e tal, por isso que recebe esse nome. E o que ocorre aqui, ó, eu fiz uma animação para explicar como uma ilha vulcânica surge. Então, por exemplo, no meio do Oceano Atlântico, né, que separa aí a América do Sul, Brasil, da África, a gente tem aquelas placas que estão se separando, que são divergentes. O magma está aqui. De vez em quando, né, elas se separam ali, o magma acaba saindo aí pelo lugar, por essa rachadura, e acaba formando, né, pequenos vulcões. Chama uma dorsal mesoatlântica, né? Uma cadeia de montanhas gigantescas aí que cortam de norte a sul o Oceano Atlântico. Essa lava, né, quando sai, magma dentro, quando sai, a lava acaba entrando em contato com a água, ela solidifica muito rápido
Então formam vulcões aí submersos. Passa-se um tempo, uma nova erupção, né? De novo a lava vem, escorre. Quando ela escorre, aí forma-se o que a gente chama de vulcão. Novamente uma nova erupção, de novo esse vulcão submerso aí, ele cresce, né? E mais uma erupção, ó, que acaba acontecendo. Ele rompe aqui o nível da água, né? Se torna uma ilha. Então existem aí muitas e muitas ilhas que surgem no planeta Terra, né? Por causa da atividade vulcânica. Vou mostrar aqui um vídeo, já deixei separado. Ó. A intensa atividade vulcânica no Japão criou uma pequena ilha no Oceano Pacífico quase 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio. A ilhota de 200 metros de diâmetro fica ao sudoeste da ilha vulcânica desabitada de Nishinoshima, no pequeno arquipélago de Ogasawara. Ela foi vista na quarta-feira por um avião da Guarda Costeira japonesa. É a primeira vez em 40 anos que acontece um fenômeno do tipo. Em setembro de 1973, uma ilha desconhecida que recebeu o nome de Quando Shinshin ela rompe, né? Eu Nishinoshima lembro quando eu era foi moleque, observada. aí tinha Grande uma parte do território uma desapareceu imagem sob as parecida com ondas, essa, mas era mas ainda preto e existe um branco, né? pedaço do local. Essa em alta Enquanto a pequena definição é ilha outra descoberta coisa. na quarta-feira, ela também pode sumir, segundo um comandante da Guarda Costeira. Se isso não acontecer, as águas territoriais do país vão ser ampliadas. Porque, né, o país, ó, nasceu lá uma ilhazinha, não é nada, mas ele ganha um território marítimo de 300 quilômetros, né, o Japão. Então, é muita coisa aí que simboliza o nascimento de uma ilha para o Japão. E isso é ela hoje em dia, ó. Então, nasceu aquela ilhinha ali, pequenininha que a gente viu, né? Imagens divulgadas pela Guarda Costeira japonesa mostram que uma ilha vulcânica que surgiu há Desculpa. pouco mais de um ano não para de crescer. 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio, a ilha nasceu em novembro de 2013 por consequência de uma forte atividade Por vulcânica. exemplo, o Havaí é 15 isso, meses né? Ele é depois, fruto de atividade mede vulcânica. aproximadamente 1.950 Aí um metros de passarinho leste a vem lá oeste e do 1.800 de continente, norte a sul. defeca Por em algum causa do lugar, risco já de tem um erupção, adubinho, já tem embarcações uma não podem se semente de algum aproximar fruto a um que ele raio de comeu, 6 quilômetros, em meio. e aí acaba, né, surgindo aí as primeiras plantas nessa ilha. Então, com o tempo aí se torna um lugar com vegetação e coisa e tal. O Havaí tem lugar, tem ilhas ali, que o tempo inteiro a lava está escorrendo ali para o oceano, solidifica e o Havaí está literalmente aumentando de tamanho todo dia, né? Vamos voltar aqui, apresentação do slide atual. Então era isso, tá? Vendo aí o surgimento de uma ilha. E aqui, por exemplo, na região nordeste ali da África, que alguns anos atrás, essas placas aqui tectônicas, na verdade uma placa rachou ali, né? Surgiu uma nova emenda de placa tectônica. Essa tá indo em uma direção e essa tá indo em outra, né? Então, se a gente pegar essa falha aqui, ó, que ocorreu, e aí a ideia é que daqui milhões de anos, né, elas continuam separando, a água vai penetrar, vai surgir uma parte de oceano, e esse chifre africano aqui que a gente chama, né, ó, lembra o chifre de um rinoceronte, vai acabar se tornando aí provavelmente uma ilha, né, muito maior do que Madagascar. Mas são milhões e milhões de anos, tá? Então, por isso, ó, no início houve um momento que a Terra era assim. Todos os continentes, ó, dá para ver aqui a América do Sul que eu falei, ó. Dá para ver a América do Sul aqui e a África, ó. Então, né, que eu falei que era um único continente. Então, quando existia esse supercontinente, todos unidos aí no único continente, é Pangeia. Lembrando que Pan quer dizer união e Geia, Gel, Gaia, remete à Terra, né? Então, a união total aí da Terra, todos os continentes em um único. Existem teorias, né, que dizem que os continentes estão se movimentando, que talvez daqui a alguns milhões de anos se tornem novamente uma Pangeia. Por que as placas movimentam, pessoal? Então, por exemplo, quando você tem uma panela, você tem água e você tem uma fonte de energia ali de calor, a água, assim como quase tudo, o ar, quando esquenta,
sobe. Aí ela fica mais fria em relação ao que está lá embaixo. Então ela começa a descer. Aí ela esquenta de novo e forma isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de uma corrente de convecção. Com a Terra é a mesma coisa. Ó. Então o núcleo lá, né, aquece a Terra, o magma sobe, esfria, gira e as placas tectônicas que estão aqui em cima, ó, acabam se movimentando, né? Aqui, por exemplo, poderia ser o Brasil, a América do Sul e a África, que são divergentes. Ó. Já nesse lugar aqui, nessa representação, poderia ser aquela do encontro de Nazca. Então, onde existe uma entrando sobre a outra, aqui a gente tem as fossas, né? Por exemplo, a Fossa das Marianas, que atinge 13 km de profundidade e é a região mais profunda do planeta Terra, tá? Aqui de novo, ó, notem que essa move nessa direção, ó, igual a de Nazca, né? Aqui, ó, aparece a de Nazca e essa lembra muito a da América do Sul, ó. Então, são convergentes. Ok, pessoal? E era isso aí a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e junto com a mensagem que eu vou mandar aqui com o vídeo no ClassUp, eu estou mandando também os exercícios que vocês devem fazer para a próxima aula aí da semana que vem. Ok? Um abraço aí e até a próxima.